Questões de meteorologia da prova da ANAC para piloto privado de helicóptero. A precipitação líquida, que dependendo da intensidade poderá reduzir a visibilidade na superfície, é chuvisco, cuja sigla é DZ, delta Z. A superfície de uma determinada região encontra-se bastante resfriada pela radiação terrestre. Havendo umidade e núcleo de condensação, poderá ocorrer hidrometeoros. O cavado térmico que separa a circulação entre dois hemisférios terrestres denomina-se ITCZ, que significa Intertropical Convergence Zone, ou, em português, Zona de Convergência Intertropical. Inversões térmicas à superfície podem causar fenômenos tais como nevoeiros. A razão adiabática seca tem valor de 1 grau Celsius a cada 100 metros. A razão adiabática úmida tem valor de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. E a razão no ponto de orvalho tem o valor de 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. No solo, o altímetro de uma aeronave indicará a altitude do aeródromo caso o valor inserido no instrumento seja referente ao QNH. QNE é a altitude padrão ISA, que é a altitude-pressão 1013 HPA. A altitude-densidade é a altitude de pressão corrigida para os erros de densidade do ar em virtude da diferença da temperatura padrão para a temperatura verdadeira. Para se obter altitude, densidade, a fórmula utilizada é AD igual a AP mais 100 vezes ΔT, onde ΔT é a diferença entre a temperatura padrão ISA e a temperatura real. QNH é a altitude do nível do mar real. QFE é a altura do avião em relação ao solo, altitude absoluta. O fenômeno provocado por gotículas de água em suspensão na atmosfera, que confere aos objetos à distância uma tonalidade azul, denomina-se névoa úmida. Para névoa úmida, a sigla é BR, Bravo Romeu. Para névoa seca, a sigla é HZ, Hotel Zulu. Para poeira, a sigla é DU, Delta Uniforme, de Duster. Em relação às circulações atmosféricas divergentes, temos, no hemisfério norte, alta pressão, NESO, sentido horário, baixa pressão, NOSE, sentido anti-horário. No hemisfério sul, alta pressão, NOSE, sentido anti-horário, e baixa pressão, MESO, sentido horário. Os ventos que fluem exclusivamente por efeito do gradiente de pressão denominam-se barastrófico. As forças que atuam na formação dos ventos são, para o vento gradiente, a gradiente de pressão, a força Coriolis e a força centrífuga. Para o vento geostrófico, a gradiente de pressão e a força Coriolis. Para o vento barostrófico, gradiente de pressão apenas. Para o vento ciclostrófico,
gradiente de pressão e a força centrífuga. O nível de condensação convectiva, NCC, significa a altura a partir da qual se iniciará a formação de nuvens convectivas. As nuvens convectivas são as de desenvolvimento vertical. A base da nuvem codificada no METAR é dada em termos de altura. A altura é designada pela sigla QFE, que é a altura do avião em relação ao solo, ou altitude absoluta. A sigla QNE designa a altitude padrão ISA, que é a altitude-pressão a 1013 HPA. A altitude-densidade é a altitude de pressão corrigida para os erros de densidade do ar em virtude da diferença da temperatura padrão para a temperatura verdadeira, cuja fórmula para se obter é AD é igual a AP mais 100 vezes ΔT, em que ΔT é a diferença da temperatura padrão ISA e a temperatura real. A sigla QNH designa a altitude do nível do mar real. Quando a temperatura do ar ambiente aumenta com o aumento da altitude, temos inversão térmica. O fenômeno da isotermia ocorre quando não há alteração de temperatura vertical, fenômeno que ocorre na tropopausa. O gradiente positivo ocorre quando o gradiente térmico é normal, ou seja, na medida em que se aumenta a altitude, diminui-se a temperatura. Convecção é igual a transporte de calor no sentido vertical. O ar aquecido sobe e torna-se menos denso. O ar frio desce e torna-se mais denso. É movimento de correntes ascendente e descendente. A convecção é máxima no período do verão sobre a Terra. A trovoada que se forma à tarde, no verão, sobre o continente, denomina-se térmica. Ela ocorre por convecção de ar quente que se eleva do solo até as altitudes resfriadas, gerando a condensação. Chuva orográfica ou chuva de relevo é a chuva provocada pelas condições do relevo. Ocorre quando uma massa de ar carregada de umidade sobe ao encontrar uma elevação, como uma montanha. O ar mais quente, mais leve e geralmente mais úmido é empurrado para cima. Com a queda da temperatura, o vapor se condensa, provocando chuva e trovoadas. Tais trovoadas orográficas formam-se a barlavento de um terreno montanhoso quando o ar úmido e instável é forçado a ascender por sua encosta. Trovoadas frontais ou dinâmicas são de 4 tipos. Primeiro, de frente fria, são as mais violentas e perigosas. Também são as mais comuns e mais intensas. Segundo, de frente quente, são menos violentas e nuvens estratiformes encobrem o CB. Elas são mais estáveis e raramente ocorrem. 3. As pré-frontais são violentas e surgem paralelas à frente fria, a cerca de 80 a 100 km na sua dianteira. 4. Frente oclusa, também envolvida por nuvens estratiformes, apresenta grande desenvolvimento na vertical. Então são esses os 4 tipos de trovoadas frontais ou dinâmicas.
Nuvens isoladas com textura fibrosa, sem sombra própria, geralmente de cor branca e frequentemente com um brilho sedoso, é a definição de nuvem do tipo cirrus. A nuvem cirrus, de sigla CI, é uma nuvem de alta altitude. Há um núcleo da corrente de jato, não tem sombra própria, não precipita e é formada por cristais de gelo. A nuvem cúmulos, sigla CB ou TCU, são nuvens de contornos nítidos, com base aplainada e bem definidas, formadas em baixas altitudes. Tipicamente surgem a partir de correntes de convecção, que leva a umidade da superfície para regiões mais altas da atmosfera, onde formam-se gotículas de água que condensam-se. Nuvens stratus, sigla ST, são nuvens muito baixas, de aspecto estratificado, que cobrem largas faixas horizontais do céu, como um tapete com cor cinzenta, mais ou menos uniforme. Geram chuvisco, cuja sigla é DZ, Delta Zulu. Por vezes estão na superfície como um nevoeiro. Quando se apresentam fracionadas, são chamadas fractostratus. Nuvens nimbostratus, sigla NS. Nuvens de média altitude, com aspecto amorfo, base difusa e baixa, muito espessa, escura ou cinzenta. Produz precipitação forte e intermitente. São nuvens densas, com a forma de camadas cinzentas, normalmente escuras e ocultando totalmente o Sol. A ordem das camadas atmosféricas é troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. A troposfera tem de 7 a 9 quilômetros de distância do solo nos polos, de 13 a 15 quilômetros nas latitudes temperadas e de 17 a 19 quilômetros no Equador. Ocorre o gradiente térmico na troposfera. Tropopausa. Ocorre isotermia. Possui de 3 a 5 quilômetros de espessura. Na estratosfera, temos a altitude aproximada de 70 quilômetros, onde se dá início à difusão da luz. Encontra-se a camada de ozônio que filtra os raios ultravioletas. Na ionosfera, temos a altitude de 400 a 500 quilômetros, ao início da filtragem da radiação solar. Na exosfera, temos altitude que vai até 1.000 quilômetros, aproximadamente. Confunde-se com o espaço interplanetário e é a mais rarefeita. Não exerce efeito direto de filtragem sobre a radiação solar.